Seja, Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso curso aí, né, de projeto de jornal. Então, a gente está fazendo isso aqui desde o zero, né? Procura aí no meu canal, né, do YouTube. Então, aí no canal do YouTube, você vai encontrar aqui a playlist, tá, pessoal? Mas eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo. Daí aqui na playlist, ó, tem todos os vídeos já do curso, tudo em ordem, ó. A gente já tem aqui, deixa eu pegar a playlist. Então a gente já tem aqui, ó, 7 vídeos, né? Então, desde o planejamento, a gente planejou, né, esse site. Então, esse site que não foi feito de qualquer jeito, a gente fez um planejamento, né? Então você vai acompanhar tudo isso aqui na playlist. Por que que a gente escolheu esse domínio? Esse domínio aqui tem DA1, né? PA1, a gente registrou um domínio que nunca foi registrado antes, né? E esse domínio aqui está com mais ou menos 33 dias, né? Então eu registrei ele dia 6/4. Tô gravando o vídeo aqui, ó, tá? Dia 9/5, né? Então ele passou um pouquinho, né? Então dia 6 aqui, ó, de maio, ele fez 30 dias, né? 31, 32, 33 dias. Tem o site, a gente já subiu bastante. Já estamos na primeira página, né? Já na segunda posição do Google para o termo principal já, tá? Mas eu vou mostrar isso em outro vídeo. E esse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre o glossário jornalístico, tá? Nós vamos estar criando aqui então para o nosso projeto, tá? Então aqui vai entrar todos os termos, né, que é usado no meio jornalístico, tá? Então tudo quanto é termo, né, ó, busca e apreensão, o que é BRT, né? Explicar o que é BRT aqui de Brasília, né? Focado aqui em Brasília. Então aqui a gente está explicando vários termos, tá? Tanto termos usados aqui em Brasília, né? Até mesmo na própria cidade aqui do Gama, como esses termos aí que usa no meio jornalístico, né? O que é assessoria de imprensa. Então ele está tudo em ordem alfabética. E não é qualquer tipo de conteúdo que a gente está fazendo. A gente está fazendo com o plugin de notícia, mas ele serve para você escrever conteúdo também, tá? De vários formatos. Isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu estou fazendo tudo com um plugin só. Tanto as notícias que está no automático, né? E aqui a gente está fazendo aqui agora o glossário, tá? Todos os termos, ó, de glossário. Você vê que eu criei as imagens para o glossário, tá? Criei imagens aqui que é bem tranquilo para criar. Olha aqui como ficou, ó, glossário jornalístico, tá vendo? Aqui é minha foto, né? E aqui, ó, alguns termos, né? Então você vê que as imagens ficou bem bacana pro glossário, tá vendo? Aqui o aviso, né? De direito de imagem, ó, imagem de Pedro Bueno, notícias Gama DF, né? Que eu tenho 100% de direito sobre a imagem, que eu tô usando a minha imagem e a logo do meu site, né? Beleza? Então, se você vê o termo aqui de glossário, a qualidade que fica, né? Ó, aqui ó, mantendo aqui o padrão, né? Ó, quem que fez, né? A data, né? O horário, né? Se ele foi atualizado ou não. Aqui não foi atualizado. Se eu atualizar esse conteúdo, ele vai mudar essa data aqui de atualização automática, tá? Muito bom. E aqui começa o termo. Só que se veja, ele mostra, tá, pessoal, as fontes aqui do falando sobre o assunto, tá? Para responder sobre isso, tá? Só sobre auxílio reclusão ele tá falando aqui. Então ele tá mostrando mesmo assim fontes, tá? Ó, a gente tá falando de auxílio reclusão, tá? E ele tá trazendo lei, tá? Ó, ele tá linkando para lei, ele tá linkando. Ó, aqui eu tô criando tabela, você tá vendo? Tudo ali, ó, o plugin já faz pra gente as tabelas, ó. Quem recebe, limite de renda. Então, você vai trazer aqui um termo, só que vai ser um conteúdo bem técnico, tá? E bem atual, bem atualizado, tá? E ainda a pessoa vai poder consultar o que é falado aqui sobre auxílio reclusão, igual o valor, ó. A pessoa vai consultar o valor, né? Tudo certinho. Aqui tá dizendo a data, né? E tal, do valor, ó. Então, tudo aqui ele tá trazendo, tá, pessoal?
Todas as fontes ali bem certinho. E aqui a gente ainda tem um FAQzinho, que é um FAQ com dados estruturados, tá? De FAQ mesmo, tá? Então eu não exagero aqui no FAQ, né? Eu tô colocando três, tá vendo? Uma, duas, três perguntas, tá? Relacionado. E aqui ele mantém o nosso padrão de aviso de direitos editorial, avisando sobre inteligência artificial que a gente usa. Aqui está o link já para o editor, né? Para o perfil do editor. Então, e aqui tá todas as políticas. O editor aqui, né? Transparência, tá? Todas as políticas aqui e contato com o Google Pad, beleza? E aqui relacionado. Então eu vou mostrar como que eu tô fazendo esse glossário, tá? Então se você quiser fazer no seu, tá? Você pode mudar o termo ou pode usar o mesmo termo que eu usei aqui, glossário jornalístico, pode ser dicionário jornalístico, né? Ou termos usados, né, no meio jornalístico. Então você pode ser criativo, pede pro ChatGPT, para IA te ajudar a fazer o termo, descriçãozinha eu coloquei bem pequenininha, termos usados em notícias e seu significado, tá? Então você pode fazer uma descrição maior do que essa, tá? Então faz junto com o ChatGPT, junto com o Gemini, que ele vai te ajudar a montar. Esse meu aqui eu tô fazendo junto aqui com o Gemini, né? Então, ó, você vê que eu já tenho aqui agora os termos com a letra D, que eu vou fazer com vocês agora, né? Eu já fiz os termos com a letra A, B, C, e agora eu vou fazer os termos com a letra D. Então, a gente está fazendo por ordem alfabética, né? E aqui eu tenho o que é dados pessoal, né? E aí vai o que é database, database, o que é decreto, o que é decreto-lei, né? Então, ó, déficit, né? Defensoria Pública, delegacia, ó, então tudo do que envolve, né? Que a linguagem, ó, aqui já é de Brasília, né? Tá vendo? Siglas aí de Brasília, a pessoa às vezes quer saber o que é, né? Então, aqui também a gente vai provar para o Google que a gente tem autoridade jornalística. Por quê? Porque a gente conhece todos os termos, tá? E eu fiz aqui num subdomínio, só que eu não fiz de qualquer jeito um subdomínio. Você pode ver que esse subdomínio aqui, ele carrega a logo, ele carrega todas as políticas, tá tudo linkado, tudo da página principal, tá vendo? Então ele tá conectado ao domínio principal, tá? Se você vir aqui no domínio principal, ó, se você vir domínio no principal, olha aqui, ó, o subdomínio não está isolado, ele está conectado ao projeto. Então ele faz parte, mesmo que ele esteja num subdomínio, ele não vai perder o juice do domínio, não vai perder a autoridade, porque ele está conectado, ele faz parte do projeto. Então é um subdomínio conectado, tá? Quem faz isso é a Globo, UOL, Terra. Se você pesquisar esses sites, eles usam subdomínio, tá? E eles usam essa estratégia de conexão. Então um conecta com o outro, então você não perde autoridade. O robô do Google, quando passa lá no glossário, ele passa aqui também, porque um está conectado com o outro, tá? Então o subdomínio não está isolado, tá? Ele está aqui, ó, no menu principal, e se você vir no rodapé, ele está aqui também, ó. Então, qualquer conteúdo, qualquer notícia que a pessoa clicar, deixa eu pegar essa aqui só para você ver, só de exemplo, qualquer notícia, como ele está conectado ao domínio e ao rodapé, ó, em todas as notícias ele aparece, tá? O glossário. E assim tá aqui na página de glossário também, a mesma coisa, né? Então aqui ele está carregando todas as páginas, tá? Ele está carregando todas as páginas do domínio principal, por quê? Porque todas essas políticas aqui cobre todo o meu projeto. Então se eu precisar criar mais um subdomínio, né? Aqui para o meu projeto, todas essas políticas aqui, elas cobrem o projeto. Então não precisa eu criar de volta as políticas, porque eu já tenho no domínio principal, tá? Então eu só linko, né? Então eu uso o mesmo rodapé, tá? Pro subdomínio e eles ficam linkados, ó. Então aqui eu tenho a página inicial lá que vai pro site, né? Pro domínio principal, aqui o glossário, aqui as categorias de notícia, tá? Página de contato lá direto do site. Então eles estão conectados, ó. Aqui eu tenho as categorias de notícia, tá vendo? Então eu mantenho tudo conectado, tá, pessoal? Ele não tá
órfão, né? Não está isolado. Então, isso aqui a gente acaba criando uma teia de conteúdo, tá? E a gente isola o tópico, né? Então lá eu só falo de notícia, né? E o Google vai entender isso e a IA também entende isso, tá? Essa separação de tópico. E aqui ele sabe que eu trato somente de termos de glossário. Então esse aqui é um subdomínio, né, que fala a respeito de um tópico só. Então eu ganho autoridade aqui, e essa autoridade ganha aqui, ele vai repartir, né, com o nosso domínio principal. Então, e o domínio principal a mesma coisa, ele vai repartir essa autoridade com esse glossário. Então, se eu ganhar backlink aqui, ele divide essa carga lá para o domínio principal. O domínio principal, qualquer notícia recebe lá um backlink, ele divide a carga, né, e passa um pouco dessa relevância pro nosso subdomínio. Então eles ficam passando a autoridade para o outro, segura, mantém a autoridade e distribui essa autoridade para o nosso projeto como um todo, beleza? Só para você entender um pouquinho, que tem muita gente que não entende porque eu faço projetos com subdomínio, né? E não faço com diretório. Existem várias técnicas aí, porque, tá? Então você pode estudar um pouquinho mais aí sobre isso, que você vai ver por que eu uso essa técnica, tá? Então é uma coisa que eu estudei bastante, que eu testei bastante, por isso que eu falo com propriedade, sem medo aqui de falar em público na internet, porque muitos gurus são contra o subdomínio. Mas lógico, se você usar isolado, usar sem técnica, usar de forma errada, o subdomínio não é bom mesmo, porque ele não herda a autoridade do domínio, mas da forma que eu faço, a gente quebra isso, tá? E a gente consegue isolar aqui o conteúdo por tópico, uma coisa que o diretório não faz. O diretório, ele tá dentro da raiz do domínio, como se fosse uma categoria, tá? Então, para que eu quero, ele já não serve, tá? Que é isolar o tópico. E tem vários outros benefícios, tá, pessoal? E eu recomendo para você fazer o meu curso GeoIA, que lá você vai entender tudo sobre essa estratégia que eu uso aí, beleza? Aqui eu só tô dando uma palhinha só, né? Mas o curso mesmo você encontra lá no método GeoIA, tá? Que é um curso lá que eu abordo bastante sobre esse detalhe aí, que muita gente não conhece, tá? Pessoal, então vamos ao nosso glossário. Então a gente vai montar aqui, eu tô usando aqui o plugin, né? Pra gente fazer as notícias. Já vou te mostrar tudo aqui. E você pegando essa ideia do glossário, você já vai ver, tá, pessoal? Você já vai ver que a gente consegue aqui o seguinte, tá? Você vai conseguir cobrir outro tipo de conteúdo, né? Às vezes você não quer fazer notícia, né? Você quer fazer um conteúdo de glossário, você quer fazer um outro tipo de conteúdo, de artigo. Então, para você ver que a gente consegue fazer, tá? A gente consegue aqui fazer tranquilamente. Então, eu tô aqui, ó, com o Smart, né? O Smart News, que é o plugin que a gente tá usando para gerar notícias automáticas. Ele não copia notícia de ninguém, tá? Então, você vai assistir isso no curso. Eu já falo desse plugin, ele não copia, ele cria notícia nova. E aqui eu não vou vir em agendamentos, tá? Eu vou usar essa função aqui, ó, nova pesquisa, tá? Porque eu vou fazer em tempo real. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui no título, eu vou colocar o termo, tá? Então, eu vou pegar o termo que eu fiz. Então, deixa eu entrar aqui para vocês verem que a gente não tem o termo, né? Com a letra D ainda. A gente vai fazer junto, ó, A, B, C, vou fazer o D agora. A gente não tem. Então, eu pego o termo, muito simples, ó. Vou pegar o termo aqui, tá? E depois, o que você vai fazer? Você só vai trocar o termo. Você não mexe mais na configuração, se configura uma vez só e só fica aqui clicando aqui para ele criar, tá? Então, eu vou clicar nessa função nova aqui do plugin, tá? Você que comprou o plugin, só ir lá no teu painel do plugin e baixar a nova versão. Então, a nova versão, se você quiser criar um título para uma notícia específica ou um conteúdo que seja e que você quer manter aquele título, você vai clicar nesse botão aqui, ó. Pronto, ativei.
usar o título exato. Quer dizer, eu quero que ele use esse título aqui, que ele não crie título. Se você deixar aqui no automático, você coloca essa palavra aqui ou coloca uma palavra-chave, ele vai criar o título para você. Tá? Isso é bom no agendamento, né? Você só coloca a palavra-chave, né? E ele vai criando os títulos para você das notícias, sempre título único, né? Conforme a notícia que ele vai scrapeando na internet. Ele não copia de site, ele não copia imagem de ninguém, tá? E ele vai criar uma notícia, ele vai pesquisar 3 fontes, quando ele acha 3 fontes daquele assunto que você quer, ele monta uma notícia, ele vai criar uma notícia que não existe, né? Uma notícia altamente original, única, porque é você que é o dono daquela notícia, você que está criando, você não está copiando de nenhum site, tá? E a notícia é verídica, autêntica, né? Original. Então vamos lá. Então vou clicar aqui, ó, use o título exato, tá? Aqui eu vou deixar como o Google mesmo, ele pesquisar no Google. Eu não vou marcar nenhuma fonte dessa aqui, eu posso marcar as fontes que eu quero que ele busque, né, esse termo, para ele criar o conteúdo. Eu vou deixar livre, porque livre, ele vai escolher a melhor fonte. Então eu vou deixar livre, ele vai entrar lá no Gov, né, ele vai entrar lá na Globo, Ministério da Educação, né, da Tecnologia. Então eu vou deixar ele livre, não vou marcar. Eu poderia marcar aqui os sites que eu quero, de fonte, né, de autoridade, para ele cruzar as informações e criar o conteúdo ou criar a notícia, tá? Eu vou deixar livre, não vou marcar nenhum, beleza? Vou deixar em português brasileiro. Você pode fazer em outros idiomas aqui, né? O tom agora não é jornalístico. O meu tom agora é técnico, porque eu vou falar de termos técnicos, né? Então eu quero um conteúdo técnico, então eu vou usar esse termo. Para você ver que você pode fazer outros tipos de conteúdo aqui, ó, até persuasivo, tá? Tem aqui, tá? Informal, né? Formal e o jornalístico que a gente usa para o site de notícia. O autor, se você tiver outro autor aqui, né? Você pode marcar, você eu mesmo o autor, tá? E agora aqui não é post, agora aqui é termo de glossário, tá? A gente tá trabalhando com termo. Então eu vou clicar em termo porque não é post. E qual que é a letra? Agora vai aparecer aqui para mim, ó. Em vez de aparecer categoria, agora vai aparecer letra. Vou clicar aqui em letra e aqui vai aparecer, ó, qual que é o termo, né? É o termo D, a gente já fez o A, B, C, D. Agora ele vai jogar lá na categoria, na letra D, né? A gente não tem ainda, mas você vai ver que ele vai criar aqui a letra D agora. E é bem simples de fazer isso aqui, tá, pessoal? Muito simples. Eu não exagero na quantidade de palavra, tá? Eu não coloco 1000 palavras, tá? Eu já mostrei aqui que eu gasto com API. Essa API, tá, pessoal? A API, além de a gente estar usando a API nova, né, do ChatGPT, essa API ela faz busca na internet. Então não é aquela API que a gente é acostumado a fazer artigo, tá? Em outros plugins, em outras plataformas. Esse aqui ele é a API que faz pesquisa em tempo real, por isso que ele é excelente para notícia. Então eu uso aqui, ó, 600 palavras. Por quê? Porque eu vou responder uma pergunta. Eu não preciso de um conteúdo grande, tá? Eu não vou fazer um conteúdo pilar, né? Eu vou fazer um conteúdo que eu quero responder, tá? Um termo. Então eu vou, né, deixar 600, poderia até ser 500, tá? Igual para notícia. Para notícia de 500 a 600 tá excelente. Tá? Você não vai escrever notícia, né? Não é conteúdo de blog. Agora sim, artigo de blog, você vai colocar aqui 900, você vai colocar 1000, tá? Mas para termos aqui né, de glossário, para notícia, 600 está excelente. Você pode usar até menos para notícia, 400, tá? 300, tá? Que é o mínimo, 350. Isso tá, é só você entrar no Google Notícia e ler lá as notícias lá e contar os caracteres lá. Você vai encontrar lá a notícia com 200 palavras, 250 palavras, tá? É só você pesquisar, beleza? Então eu vou deixar 600 palavras nesse padrão aqui. Agora eu vou incluir o FAQ, lembra? O FAQzinho, ó, vou incluir, eu vou querer 3 FAQ, ó.
3 somente, tá bom para mim. Vou deixar aqui, ó, ligado a citação da fonte, porque eu quero que a pessoa veja o termo, né? Se alguma coisa ligado à lei, ele vai ligar uma fonte sobre a lei. Então é muito bom, aqui vai dar mais autoridade para o meu conteúdo, mais qualidade, né? Tanto o Google pode verificar que aquele termo está correto, a explicação está correta, ele pode verificar as fontes, como o usuário também. Então é excelente manter as fontes aqui. E são fontes de autoridade, né? Não é qualquer fonte que ele vai trazer. E eu vou clicar aqui na tabela, tá vendo a tabelinha? Vou incluir a tabelinha, tá? Então estou deixando aqui a tabelinha, tá? Aqui no caso do termos de glossário eu estou usando, nas notícias aqui eu não estou usando, então se você clicar aqui nas minhas notícias, na minha notícia eu tenho só o conteúdo, tá? Eu tenho conteúdo e tenho uma imagem só, no glossário eu estou usando 2 imagens, tá? Porque notícia não precisa, tá? Uma imagem é suficiente e eu não estou usando FAQ aqui nessa notícia, nem FAQ nem tabela, só o texto mesmo, porque aqui o negócio é notícia, né? E aqui eu vou então usar o FAQ e aqui eu vou usar a tabela, beleza? O que mais que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou deixar, ó, posso colocar até 3 imagens, mas 2 fica excelente porque não polui, né? O conteúdo e fica bem bacana ali 2 imagens. Teve mais uma atualização aqui, o plugin agora coloca, pessoal, ele coloca aqui embutido no HTML o alt das imagens, tá? Então as imagens fica com alt ali. Ele não vai reescrever a tua imagem, ele não vai fazer cópia de imagem e lotar o teu WordPress lá, o teu arquivo de imagem, não. Ele vai embutir no HTML, tá? Bem certinho. Então cada imagem ele vai o plugin, né, vai escrever com a API o alt. Então essa imagem aqui, ó, ele já está embutido aqui, ó, o alt no HTML, ó. Tá vendo aqui, ó? Explicação visual sobre o que é custódia e sua importância, tá vendo? Essa primeira imagem tem esse alt. Essa aqui, vamos ver a segunda imagem, tá? E tudo relacionado ao conteúdo. Então você vem aqui, já é outro alt, ó, tá? Olha aqui, ó, exemplo gráfico ilustrando o que é custódia em, estou sem óculos aqui, em investimentos, tá? A letrinha tá pequena para mim. Em investimentos, ó. Então você vem aqui, você vê a imagem. Então ele embutiu o alt, né? Então a gente tem o SEO aqui das imagens e todo o conteúdo ele vai fazer bem certinho conforme o que você está falando. O que a gente está falando? Ó, sobre custódia. Qual que é os alt que tem aqui? 2 alt falando sobre a custódia, tá? Então você vê que tá muito top isso aqui, tá? Então é outra atualização que teve aí, tá? Então você que comprou o plugin é só baixar lá a atualização. Beleza, pessoal? E entra lá no grupo, tá, pessoal? Nosso grupo, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, porque no grupo eu dou muita informação, o andamento do projeto, tá? Eu já tô com o 2º projeto, tá? Então quem tá lá já sabe, né? No grupo, dou muita dica. Então a gente tá trocando informação, tirando dúvida, mesmo se você não comprar o plugin, não tem problema, fica lá no grupo para pegar informação relevante a respeito desse curso aqui, né? Ver e tirar tuas dúvidas lá no grupo. Não precisa comprar o plugin para permanecer no grupo, você pode não comprar o plugin e ficar lá. Uma hora que você decidir, você compra. Quando você puder, você compra. Beleza? Mas o conhecimento, tá? Eu tô passando para vocês de como que a gente faz. Então, a origem das imagens, né? Qual que é as origens das imagens? Eu vou pegar lá da minha biblioteca. Lembra que eu criei as minhas imagens? Eu já criei elas, né? Especialmente por glossário. Então, qual que é o grupo de imagem que eu vou pegar? Esse grupo aqui, ó, glossário 01, tá? Ó, então vou pegar aqui glossário 01, todas as minhas imagens de glossário estão aqui dentro. Então o plugin vai pegar automaticamente essas imagens aqui. Você vê que a gente não copia imagem de nenhum site, né? E a gente tem controle sobre as imagens que a gente quer, beleza?
tipo de crédito que eu quero nas imagens. Qual que é o crédito? Essa mensagem que vai aqui, ó, tá? Essa mensagem que vai aqui na imagem, que é obrigatório, tá? Para site de notícia, até para blog, né? Isso aqui é muito relevante para o Google. Então tá aqui, ó, imagem Pedro Bueno, que sou eu, né? E pertencendo aqui ao Notícias Gama DF, que é o meu site. Quer dizer, eu tenho total direito de imagem, porque eu apareço na imagem, a minha logo, né? Então eu posso colocar esse crédito aqui. Se eu estivesse usando outra imagem, eu teria que colocar aqui, tipo um banco de imagem, né? Eu vou lá, baixei 100 imagens do banco de imagem e vou usar aqui dentro do conteúdo com o plugin. Você coloca ali a imagem, né? Imagem do pixel, né? Vai colocar lá a fonte da onde você está usando aquela imagem, tá? Isso é obrigatório, tá, pessoal? Obrigatório para você, pro teu projeto, tá? Então, que tipo de crédito eu quero na legenda do WordPress, padrão do IA? Se você deixar padrão do IA, ele vai colocar automaticamente, ó, essa mensagem aqui, ó, imagem ilustrativa gerada por inteligência artificial. Então, se eu escolher essa aqui, o padrão, né, se eu estou usando imagem criado com IA, ele vai colocar para mim, ó, tá? E avisando tanto o Google como o usuário. Isso se chama transparência. Lembra que a gente vem trabalhando todo o projeto desde o começo com a política transparência? Isso aqui faz parte. Então não adianta eu ter uma política de transparência no meu site se eu não uso ela. Então isso aqui, lembra que eu falei para vocês que o nosso conteúdo tem que bater com as nossas políticas? Então quando eu estou usando isso aqui, eu estou mostrando para o Google que realmente eu tenho transparência, eu não estou aqui enganando ninguém, eu não estou aqui dizendo que esse conteúdo é 100% humano, eu não estou dizendo que a imagem ali, não estou querendo enganar e nem esconder nenhum tipo de informação. Eu estou sendo 100% sincero, honesto e transparente. Isso atinge o robô do Google, atinge o algoritmo, tá, pessoal? Do Google Notícia, do Discover, tá? Tudo isso é importante, beleza? Então a minha eu vou colocar personalizado e vou colocar a minha mensagem aqui, já tá até aqui, ó, tá? Salvo aqui, ó. Ó, imagem, tá? E aqui você escreve, ó, aqui você tem domínio, tá? De escrever a que você deseja escrever, né, os créditos para a imagem. Então eu vou colocar aqui imagem Pedro Bueno, né, Notícias Gama DF, beleza? E aqui é uma instrução adicional, tá, pessoal? Para o prompt de conteúdo. Tanto lá na hora de gerar notícias, você pode colocar aqui informações que você quer nesse conteúdo, um diferencial, alguma coisa que só o teu site tem, os concorrentes não têm, uma necessidade que você tenha. Vou dar um exemplo aqui o que eu quero, tá? E outra coisa, você pode pedir para o ChatGPT, para o Gemini, te ajudar nessa parte aqui, tá? E aqui você não precisa fazer um textão, tá? Olha aqui o meu. Olha aqui, ó, mantém o título original sem alteração, mesmo que lá já tenha a chavinha, mesmo assim eu mantenho, tá? Eu mantenho aqui, porque antes da atualização eu estava usando assim, né? Agora com a atualização, né? Você clica no botãozinho, ele vai manter o teu título original sem alteração, mas eu continuo mantendo isso aqui dentro do prompt, tá? E faça o conteúdo de glossário jornalístico, tá? Então o que eu estou dizendo ali para o plugin? Ele já tem um prompt, né? Mas eu estou dizendo para ele, estou dando um reforço para ele entender que a gente vai trabalhar com um glossário jornalístico. Então veja bem, se você vai trabalhar com outro tipo de conteúdo, você dá um reforço aqui, né? Ó, eu quero que você cite o meu nome no conteúdo, eu quero que você cite isso em todo o conteúdo, eu quero que você no final você dê você faz uma fala do autor, que coloca o nome do autor. Então você vai experimentando, tá, pessoal? Você vai experimentando e vendo. Então aqui vai depender de cada projeto, nem tem como gravar uma aula sobre isso aqui, porque isso aqui vai depender de cada projeto,
de cada tipo de conteúdo. Então é melhor você ir fazendo e ir testando, tá? Então você vai fazendo e testa, vai deixando em rascunho, ó. Você pode deixar em rascunho, gera o conteúdo e vê como é que ficou. Não ficou bom? Você vai melhorando aqui, tá? Então aqui você tem autonomia, tá? De customizar aqui o que você quer dentro do teu conteúdo e assim por diante. Então eu vou deixar somente essa frasezinha aqui, tá? E já vou deixar em publicado, beleza? Agora, pessoal, que eu já configurei tudo, é só apertar o botão, né? E outra coisa, agora eu só vou ficar trocando o termo e apertar o botão. E eu vou fazer esse primeiro aqui e já vou fazer o segundo para você ver como eu não preciso mais configurar. Aqui já está tudo configurado, tá? Você dá uma olhadinha se está tudo aqui do jeito que você quer, você dá uma conferida, ó. Foi bom, por quê? Porque o dados estruturados aqui tá de notícia, eu não quero. Eu quero de, eu vou deixar esse de artigo normal aqui, beleza? Ó, então foi bom conferir com vocês, porque não é notícia, tá? Então, para que eu vou pôr aqui notícia se não é notícia? Eu vou queimar meu projeto? Não. Então aqui o dados estruturado é artigo, não é nem artigo de blog, é o artigo mesmo normal. Aqui, tá? Esse dados estruturados ele vai embutir nesse conteúdo. Então foi bom conferir, como eu digo, é bom você dar uma conferida. Tá tudo certinho? Então agora sim, só a gente apertar o play. Vou criar aqui, ó. E agora a gente já vai criar, você vai ver que é bem rapidinho, tá? Enquanto ele tá fazendo aqui o primeiro, eu já posso ir aqui e já copiar o segundo. Porque agora não preciso configurar mais nada, agora é só eu trocar o termo. Só vou trocando o termo e pedindo para ele escrever, tá? Pra gente. Vou voltar aqui rapidão, ó. Então a gente não tem a letra B, a letra D agora a gente tem, ó. Acabou de fazer, tá pronto. A gente já viu aqui antes, né? Ó. Então vou atualizar de volta. Tá vendo, ó? Na letra D certinho. O que é dado pessoal? Vamos fechar aqui. Ó, aqui, ó, já tá aqui, ó. O que é dado pessoal? Eu ia mostrar lá o título, mas vocês, aqui ele já mostrou. Então vamos ver como que ficou o conteúdo. Se ficou tudo certinho, ó. Então ele manteve o título que a gente pediu, tá? Olha aqui, tá certinho. A data de hoje, dia 9, o horário aqui, 10 da manhã, né? Então aqui, ó, dia 9, tá? Tudo certinho. E aqui ele já começa, né, a entregar o conteúdo. Então a gente já tem aqui, tá, pessoal? Ó, marque bem o título, que é dado pessoal, qualquer informação ligado a pessoa natural, tal. E aqui tá da onde ele se baseou aí para tirar. Aqui ele criou a tabelinha, né, categoria direito e tal, né, sobre dado pessoal, ó. Então ele está dando uma explicação. Aqui já veio a nossa imagem. Vamos ver o Alt. Ó, o Alt está ali, exemplos práticos de dados pessoal e suas aplicações. Top, tá? Certinho. Olha aqui, aqui tá certinho, ó. Os créditos aqui da imagem, tá? E aqui a gente tem outra fonte, né? Ó, classificação dos dados, que ele está explicando aqui, beleza? Olha aí. Então ele está explicando aqui também a fonte. Olha a segunda imagem, né? Então, conceito jornalístico, ética, veracidade, tá vendo? Vamos ver o Alt que ele colocou aqui, você tem a ver? Ó, importância do dados pessoal na proteção de dados. Ó, tá vendo? E por isso que ele trouxe aqui a proteção de dados, ó. Tá vendo? Muito bom. E aqui o FAQzinho, né? Então a gente colocou com dados estruturados. A gente colocou aqui 3, ó. Ele falou bem certinho, ó. Foto do meu rosto é dado pessoal? Sim, né? E aqui, ó, ele vai complementar, né? Com 3 dúvidas mais do usuário. Beleza? E aqui a gente já fez a primeira. Você vê que tá bem certinho aqui.
Vamos pro segundo? Agora é mamão com açúcar. Por quê? Porque você só vai fazer isso aqui, ó. Fez o primeiro? Agora não preciso mexer em mais nada. Já tá tudo configurado, ó. Já tá a letra, já tá tudo certinho, tá? Eu tô fazendo uma letra por dia. Então hoje, né, dia 9/5, eu vou fazer toda a letra D. E paro. Aí eu vou fazer, se eu puder fazer amanhã, eu faço amanhã. Senão eu faço no outro dia que eu puder. Daí eu vou fazer a próxima letra, tá? Então eu estou fazendo assim, tá? Fazendo com intervalo, né? Então eu peguei aqui um dia, ó. Se você vir aqui na data, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Então dia 1º de maio, né? Hoje é dia 9, né? Então você vê que eu dei um intervalo, ó. Dia 1º eu fiz a letra A. Dia 1º de maio. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu dei uma sequência, ó. Dia 2, né? Eu fiz a letra B. Então, dia 2 aqui, você consegue conferir, depois você visita aí e dá uma olhada. A letra C, ó, que dia que eu fiz? Dia 3, tá vendo? Então, ó, dia 3 eu fiz a letra C. Então, veja que eu fiz uma letra por dia, né? Dia 1 A, dia 2 a B, dia 3 eu fiz a C. Agora, olha, já fez aqui a segunda, ó, database. Ó, tá vendo? E que dia que a gente tá fazendo? Dia 9, né? Então a gente acabou dando um intervalo aí porque não tive tempo de dar continuidade, tá? Então, ó, fez a tabelinha, né? Trouxe aí as fontes, ó, pegou lá a Wikipedia, muito bom. Fez a tabelinha demonstrativa, tá? Olha aí, tudo com fonte, tá, pessoal? Database, tudo com fonte. Olha aí, documento, muito bom quando ele traz documento, né? Ele sempre traz documento. E eu gosto muito que ele traz o documento porque é documentação oficial, tá? E aqui, ó, você vê que é oficial, ele tá trazendo do Gov, né? E é documento legítimo, tá? Então isso enriquece demais o nosso conteúdo. Beleza? Então você tá trazendo um conteúdo técnico, conteúdo de altíssima qualidade e não é qualquer tipo de glossário que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um glossário de alto nível, técnico, né? Com dados ali estruturados ali de conteúdo, de artigo, né? E a gente está explicando de forma técnica e a gente está trazendo relevância para o leitor, para o usuário e para o nosso projeto. Porque a gente está mostrando para o Google que a gente tem autoridade e a gente domina todo o contexto, né? Ó, o que é decreto. Vai fazer lá agora o que é decreto. Beleza, pessoal? Então a gente vai parar por aqui para o vídeo não ficar grande e eu vou criar toda a letra D hoje, tá? Dia 9/5 aí. E você pode visitar depois aí o glossário, né? E acompanhar esse glossário aí. Então o glossário faz parte aí do curso gratuito que eu tô fazendo com vocês. Assista todos os vídeos, tá? Não pule porque tem muita informação importante, muito conteúdo relevante, tá? E eu estou entregando aí muita coisa. Lembrando, esse projeto está sendo feito baseado nas políticas do Google Notícia, Google Discover, né? Do Google em geral e as boas práticas. Então a gente está aqui mantendo um nível de qualidade. Olha aí, já criou, é muito rápido, viu, pessoal? Muito rapidinho. Agora é só alimentar os termos lá, ó. Já fizemos o terceiro, tá vendo? Só me despedindo aqui de vocês, beleza? Se inscreva no canal, dá um like, deixa o teu comentário, deixa a tua dúvida e entre lá para o nosso grupo, tá, pessoal? Mesmo que você não vá comprar o plugin agora, mesmo que você não compre o plugin, vai lá porque a gente vai estar trazendo até novidades aí de outros cursos, vai que eu faça outro curso também, né? Com vocês. E a gente vai tirando ideia, trocando dúvida e assim a gente vai indo, beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.